Queridos e queridas, amados e amadas, belezinha? Eu estou brilhando aqui porque está calor pra cacete aqui em casa, tá? Guarulhos parece que está pegando fogo hoje, mas vamos lá. Agora eu vou ensinar vocês como que nós obtemos a equação de uma reta, né? A equação de uma reta dado um ponto. Então assim, como nós vimos aqui no vídeo anterior, nós obtivemos a inclinação de uma determinada reta. Eu mostrei também qual que é a proporção, né? E essa proporção da inclinação é o nosso multiplicador da inclinação, ou podemos chamar também de coeficiente angular. Que, se vocês já viram, uma fórmula é esse bendito aqui embaixo, né? Y igual a mx mais b. Se vocês já viram qualquer regressão linear, qualquer fórmula linear, é isso daqui. É o valor dado o multiplicador dada a inclinação, vezes o valor ao qual você insere, mais o intercepto, né? Onde é que começa a nossa reta. Eu vou tratar como chegar nessa fórmula aqui, dado uma determinada inclinação e dado um ponto ao qual eu falo para você, tipo, eu tenho uma inclinação, tenho um ponto. Qual que é a fórmula dessa minha reta? Tá bom? Então, como assim? Então, vamos por partes. Né? Quando eu estou tratando deste tipo de equação, né, eu tenho que fazer o quê? Aqui, eu peguei dado 2 pontos. Beleza? Dado 2 pontos, eu tenho meu multiplicador, eu tenho meu coeficiente angular. Do jeito que eu estou falando, eu vou te passar uma determinada inclinação, tá bom? Um determinado ponto, e eu quero saber qual que é a fórmula deste bendito deste ponto, dada essa determinada inclinação, tá bom? Então assim, eu tenho qual fórmula que eu tenho aqui atrás? Eu vou substituir só a nomenclatura dela. Eu vou ter o quê? Eu vou ter o y menos y1 dividido por x menos x1 igual a m. O que é cada parte disso dado isso? Porra, você mudou o número, eu tô ficando louco. Calma. Não é tão difícil assim. Quando a gente está tratando de somente eu te dar a inclinação e eu saber o ponto, a inclinação é o quê? A inclinação é isso daqui. Beleza? Então assim, é lógico, se eu te der determinadas coordenadas, determinados pontos, você vai conseguir chegar em determinada angulação, determinada parte aqui do meu cálculo. Se eu te der a quantidade de números suficientes, você chega num determinado valor, tá? Mas o exercício que eu estou passando aqui é, eu vou te dar um ponto, vou te dar uma inclinação e você tem que saber qual que é a fórmula. Chegar na fórmula, tá? Então aqui, este y que está sem número e esse x que estão sem número, são os valores que ainda nós não vamos saber, mesmo nós temos uma determinada coordenada, que é um único ponto, tá? Este y1 e este x1 vão ser os valores que nós vamos substituir, dados os valores que eu vou apresentar para vocês. Então, assim, eu vou falar, falando o quê? Minha angulação ou meu coeficiente angular, seja lá o que for, é meio, tá bom? Ah, mas porra, como é que é uma fração? Eu tô ficando meio louco. Calma. Quando nós estamos falando sobre determinadas frações, etc., frações nada mais são que uma outra forma de você representar determinado número. Então, eu não quero trabalhar com fração, eu quero trabalhar com decimal, por exemplo. Dado que não seja uma dízima periódica, você, por exemplo, um terço, né, dá para você representar, por exemplo, com 0,5. É a mesma coisa, é o mesmo número. No fim das contas, aqui eu vou trabalhar com fração. Tá? Mas se eu fizesse o cálculo com esse decimal, o resultado seria o mesmo. Tá bom? Dá para você representar de várias formas. Dá para você representar, por exemplo, o 9 como... 9 não, desculpa. O 3, que é a mesma coisa que raiz de 9. Tá bom? É a mesma coisa. Tá bom? Que é a mesma coisa, por exemplo, que 9 dividido por 2. 9 dividido por 3, desculpa. 2, né? Não, por 2. 3, 6, 9. Por 3, porra. Tô ficando louco. É a mesma coisa, é o mesmo número, beleza? Então, vamos continuar aqui com a nossa brincadeira. Então aqui eu já mostrei para você qual que é o coeficiente angular, que neste caso é o meio, tá? E eu quero saber, dado essa angulação, eu quero saber a fórmula deste ponto aqui, ó, 4.1. Então eu tenho minha coordenada x e eu tenho minha coordenada y. Dado este ponto, dado esta minha angulação, qual que é a fórmula da minha reta, né? Qual que é a minha fórmula linear, né? Qual que é o cálculo desse infeliz aqui, tá? Qual que é a fórmula que eu chego aqui? Então é o seguinte, se nós formos simplesmente analisar desse jeito e nós substituirmos, fica um pouco complicado da gente poder calcular, tá?
Porque se a gente simplesmente só substituir, vai ficar assim, ó. Vai ficar y menos y1, que neste caso é meu 1, é 1 sobre x menos 4 igual a meio. Tá bom, resolve essa porra aí. É meio difícil, concorda? Resolver isso daqui, tipo, simplesmente olhando desse jeito. Mas a gente pode fazer o seguinte, nós podemos refatorar esse bendito desse meu cálculo. Então eu vou escrever aqui novamente para nós podermos fazer. Então eu tenho aqui y menos y1 sobre x menos x1 é igual a m. Então eu tenho aqui o valor que eu não sei, o valor que eu não sei, o valor que eu sei, o valor que eu sei, igual a m. E como que eu faço aqui? Qual que é o valor que seria bom nós, vamos dizer assim, deixarmos de isolarmos, né? Essa é a palavra que eu queria dizer. É melhor a gente deixar os y's, né? Que deixamos o numerador aqui. Como que nós arrancamos esse denominador daqui de baixo? Nós simplesmente multiplicamos pelo mesmo número que está embaixo. Qual que é o mesmo número que está embaixo? É o x menos x1. Mas ele é um número? É. Se eu pegar um denominador inteiro, se eu colocar, sei lá, x menos elevado ao quadrado, e esse é o meu denominador, eu simplesmente elimino ele inteiro. Eu boto, multiplico ele de um lado, multiplico ele do outro, e é isso aí, tá? A gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Ter um pouco... Quando eu digo assim, tomar um pouco de cuidado, eu digo assim, meu, você pegar, você analisar o número e você tomar cuidado, que só porque você vê uma soma, você vê uma divisão ali no meio, não quer dizer que ele não seja um número. Se eu fosse, por exemplo, se eu tivesse aqui, sei lá, tipo z, né, z mais 3, por exemplo. Este tantão aqui seria o denominador do z mais 3, tá? E assim por diante. Como eu disse, um dia eu vou fazer um vídeo só falando sobre representação numérica, quando eu tiver mais conhecimentos matemáticos. Então, como que eu faço? Eu vou pegar e vou multiplicar ambos os lados por x menos 1. Então, vou multiplicar aqui x menos 1, x 1, né? X menos x1, eu vou multiplicar este lado, e aqui é a mesma coisa, x menos x1. Aqui eu vou eliminar esses dois lados, tá? E aqui vai continuar o y menos y-1. Então aqui eu tenho y menos y-menos 1, aí vai ser igual a... menos 1, não, desculpa, y1, perdão. y1 igual a mx menos x1. Aí a partir de x menos x1, isso, 1. A partir daqui fica muito mais fácil da gente poder calcular. Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui. Então, eu vou ter aqui o meu y menos 1, que a gente já viu aqui em cima, igual ao quê? Igual ao meu multiplicador, que neste caso é o meio, né, que é o meu coeficiente angular, que é o meu meio, e vai estar multiplicando, que vai estar multiplicando o meu x, que eu ainda não sei, menos o valor que eu já tenho, que é 4. Tá bom? É exatamente isso. O valor que eu tenho, que é 4. Beleza. Eu posso fazer esse cálculo aqui de duas formas. Ou eu já faço a distributiva do lado direito, ou eu simplesmente só jogo esse menos 1 aqui para esse lado, somando 1 de ambos os lados, tá? Eu vou fazer passo a passo, que é para ficar mais legalzinho. Então eu tenho aqui y igual, eu somei mais 1 em ambos os lados, tá? Então eu elimino esse menos 1 daqui. Então eu vou ter aqui meio, ok? Meio x menos 4 mais 1. Que poderia ser também y igual a 0,5 multiplicando x menos 4 mais 1. Pode ser 0,5 também, não tem problema, tá bom? Que, dependendo até, é melhor, caso você queira. Tá? Então eu tenho aqui o y e eu vou fazer o quê? Vou fazer a distributiva. Multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. Tá? Então, o que é meio de x? O que é meio de algo? Meio algo. Então, meio x. Menos, quanto que é meio de menos 4? 2. Se você pegar menos 4 e dividir por 2, dá menos 2. Mais 1. E aí eu tenho o quê? Y igual a meio x menos 1. Por quê? Mais 2, menos 1, menos 1. Beleza, eu já tenho esses determinados valores. Agora, para ver se o nosso cálculo ficou certo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir o x e ele tem que dar meu y, dada a coordenada 4, 1. Então eu vou fazer exatamente isso. Eu já sei o y, eu sei que é 1, mas eu vou colocar o y aqui na frente, tá? Y é igual a meio 4, meio vezes 4, menos 1.
Meio vezes 4 é 2, né? Meio de alguma coisa é meio dele, né? A mesma coisa que dividir por 2, menos 1, então eu tenho y é igual a menos 1. Y é igual a menos 1, não, desculpa. Y é igual a 1, porque afinal de contas aqui é um positivo. Então 1, que é este valor que eu já tenho aqui, é igual a 1, que é o valor que eu substituí. Então este valor aqui é uma equação, né? Valores iguais, então é verdadeiro, eu não calculei nada errado aqui no meio. Então, dado determinado ponto, dada determinada inclinação que eu passei para vocês, que é meio, a fórmula é esta daqui. Y, que é onde que vai estar, é igual a meio x menos 1. Então, se ele vai crescendo meio x, né? Só que esse bendito menos 1, e assim por diante, né? Então, vamos dizer que o intercepto dele, o ponto zero, vai ser quando x for 2. Né? Porque se no x2, então vai ser 2, 0, né? Meio de 2 é 1, menos 1, 0. Então, se eu tivesse uma reta, vou fazer bem bobinho aqui, tá? Que eu tenho aqui o 1, tenho aqui o 2. Então, o ponto zero da minha reta vai ser aqui. Beleza? E é isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Beijos no bumbumzinho de vocês e até mais.